Provavelmente você deve ter escutado que o ministro da Saúde pediu demissão. Eu quero esclarecer algumas coisas em relação a toda essa novela do Ministério da Saúde. Bem, o Nelson teve uma reunião com o Bolsonaro hoje pela manhã e pediu demissão porque viu que não tinha mais como ele trabalhar. Bem diferente da postura do Mandetta, porque ele saiu e deixou clara a divergência. Ele falou, cloroquina não e isolamento social é sim importante. Tem coisas que, se ele falasse contra, ele falaria contra a própria profissão, ele falaria contra a própria medicina. Né? E o Mandetta, quantas e quantas reuniões ele não foi com o Bolsonaro e abaixou a cabeça. O Nelson me impressionou, eu achei que ele era apenas um fantoche que ia abaixar a cabeça para tudo que o Bolsonaro falasse, fizesse, e ele não fez. Teve um embate com o Bolsonaro e pediu demissão. Não ficou, depois de vários embates, esperando. E é porque essa espera foi fazendo, em abril, o Ministério desmanchar. Então, veja, Bolsonaro falou que iria dobrar o Mandetta. Isso no dia 24 de março. Ele fez uma reunião no dia 25 com o Mandetta, dobrou o Mandetta, os secretários dele viu que isso estava acontecendo, pediram demissão. Foi saindo a parte técnica do Ministério durante todo abril. Outra coisa que aconteceu na época do Mandetta. O protocolo do Ministério da Saúde vinha autorizando a cloroquina. Então, pessoal, vamos ter parcimônia aí na hora de eleger nossos heróis. Vamos com calma. Veja, o Ministério da Saúde colocou como protocolo que para pacientes graves podia usar. Naquela época que saiu esse protocolo, tinha apenas 2 estudos com a cloroquina. Hoje tem vários outros que mostraram a ineficácia da droga. Mas naquela época tinha apenas 2. Um do Didier Raoult, que é uma fraude como pessoa e uma fraude como cientista. E tem um vídeo explicando só sobre isso. Vou deixar aqui para vocês assistirem. O outro era um chinês, com poucos pacientes e que também mostravam que não tinha diferença. Bom, passado isso, começaram a vir outros estudos. Por exemplo, um feito no Brasil, que saiu na JAMA, que saiu em revistas internacionais de medicina, mostrando que lá em Manaus, quem estava coordenando era o Marcos Lacerda, infectologista, e mais outros 27 pesquisadores ligados à Fiocruz e ao Instituto de lá de Manaus, viram que quem estava tomando a droga, a cloroquina, estava tendo um desfecho pior. Estava tendo mais mortes no grupo com cloroquina. Outros estudos no mundo começaram a mostrar que a cloroquina não era uma boa via, e aí começou uma gambiarra para fazer aceitarem a droga. Já que está matando os pacientes em estado grave, vamos seguir, né? Pensa assim Bolsonaro e os outros que dão argumento para ele, como o Zanotto, né? Tem que ser no começo. O Zanotto não é médico, tá, gente? O Zanotto não é médico. E ele fica querendo falar da importância da cloroquina e etc. E deveria começar outras instituições a ficar de olho nesse cara. Porque ele fica divulgando para cima e para baixo da importância de começar no início, que nem o estudo da Prevent Senior. O estudo da Prevent Senior, a Conep não autorizou. A Comissão de Ética em Pesquisa. O estudo da Prevent Senior não tinha ética, não tinha ciência, não tinha estudo ali. Eles estavam dando cloroquina para qualquer um que tivesse uma gripe. Eles não faziam teste, a gente não sabia se estava dando para alguém que tinha Covid ou não. Não fazia exames depois. Então, do que adianta? Que estudo é esse? Se eu quero fazer um estudo, eu tenho que pegar um grupo de pacientes que vai tomar droga, outro que não vai tomar e comparar. Veja a bizarrice do Didier Raoult, por exemplo. Ele pega um grupo de pacientes que está tomando, né? Aliás, todo mundo está tomando. Aí começa a morrer. Paciente que morreu, esse foi para UTI, esse foi para... Aí eu tiro. Então, por exemplo, eu tenho um estudo com 30 pacientes. Tô dando a droga para os 30. 15 começa a morrer, eu tiro. Aí eu falo que o meu estudo foi com 15, que os 15 que salvou. A droga salvou 15 pacientes. Peraí, a droga salvou 15 pacientes, mas você começou o estudo com 30. Cadê os outros 15?
Então, assim, são erros básicos que qualquer um que seja alfabetizado consegue ver. Bom, passado isso que está acontecendo, então qual que é a nova estratégia dos cloroquíneos, né? Bolsonaro, Zanotto, enfim, cloroquínio ferrenho, né? Que o único motivo deles quererem tanto a cloroquina é por motivo financeiro, pessoal. Não vejo outro motivo, porque existem outras drogas que estão testando. Os médicos sabem muito bem o que fazer, porque o Zanotto, por exemplo, ele fala assim, porque se você estiver morrendo e tiver uma droga lá, você vai querer a droga, não dá tempo para esperar as coisas. Zanotão, veja aí, você não precisa ensinar para os médicos a profissão deles. Você não é médico, tá? Veja, existe um protocolo da síndrome da insuficiência respiratória aguda. Os médicos não estão deixando ninguém morrer. Porque o argumento dele é que não pode deixar morrer. Não, ninguém está deixando morrer. Os médicos sabem muito bem o que eles precisam fazer. Tem protocolo. A UTI não é um lugar para brincadeira. Lá tem drogas pesadas, tem equipamento, procedimentos que são feitos. Ninguém está deixando ninguém morrer aqui. Pelo contrário, é justamente pelos médicos quererem ajudar os pacientes que eles não querem envenenar os pacientes. Bom, desde que o Nelson assumiu, pontos importantes, cargos importantes do Ministério da Saúde está sendo tomado pelas Forças Armadas. Sim, secretários das Forças Armadas. Então, antes a gente tinha um secretário infectologista, um secretário sanitarista, uma equipe técnica que estava conseguindo lidar com o problema. E agora a gente tem uma Força Armada coordenando o Ministério da Saúde. O que uma pessoa da Força Armada sabe de alguma coisa da medicina? Se nem para alguém que é especializado, que entende, é fácil lidar com uma pandemia, você imagina alguém que não tem informação nenhuma para isso. E cadê a reação médica? Inércia. Cadê aqueles filmes que estão passando aquela poeirinha assim? Pior, qual que é a ideia? Por que houve essa desavença? Até o Bolsonaro falou. Ele quer colocar no Ministério da Saúde um protocolo para iniciar a cloroquina o quanto antes. Porque no protocolo do Ministério da Saúde até então é para os casos graves. Ele quer colocar logo no começo. E ele está usando quem? O CFM. Não, porque o CFM autorizou, então tem que colocar no Ministério da Saúde para fazer os médicos obedecerem. Qual que é a ideia dele? Pegar você, médico, e falar assim, você não tá dando cloroquina? No protocolo tem que dar cloroquina. Você tá indo contra o protocolo. Que médico você é que tá inventando o protocolo? Não, você tem que seguir o protocolo. Então, ele tá querendo mandar em você. Olha que coisa boa. E você não tá fazendo nada. Imagina você numa cirurgia cardíaca e chega um cirurgião cardíaco, chega um ortopedista mandando colocar um pino ali no átrio direito. Aí você fala, não vou colocar, eu sou formado aqui, eu sou cardiologista aqui e eu se lida com o coração. Mas chega o ortopedista e fala, sou eu que tenho a caneta, eu sou o diretor do hospital e isso vai ser um protocolo. Tudo bem que eu vendo, que eu sou o dono da indústria de pinos, mas é colocar aí. E aí, tudo por causa de um revalida? Por causa de um revalida, será que vale o preço para pagar? Para você conseguir fazer com que o revalida seja obrigatório no país todo, que para vir para o Brasil tem que fazer revalida e tal, vale a pena pagar esse preço? Sejam firmes. Aí, se o Bolsonaro falar assim, se vocês não assinarem embaixo da minha medicina que eu fiz aqui, porque eu tô receitando agora, eu tô mandando colocar cloroquina, se vocês, CFM, não assinarem embaixo, eu vou falar pra não ter revalida. Ué, se é esse o preço, então tudo bem. Então, que se dane a revalida, a gente salva as pessoas agora, a gente ajuda o Brasil na pandemia agora, e depois a gente faz uma lei pedindo revalida de novo. Depois a gente arruma isso. A gente tem que ver o que é mais urgente nesse momento. Então, se o preço for ele começar a jogar com revalida e com outras questões médicas, faz o que você quiser. O Bolsonaro tá caindo já, pessoal. Calma. O Bolsonaro vai cair. Ele vai cair. Não é para ceder para ele. Faz o que for necessário. E se ele quiser dar retaliação para cima dos médicos, deixa eu dar. Depois a
gente arruma. Que entre um monte de médico ruim, sem formação nenhuma, que entre. Se é isso que ele quer, deixa entrar. Vai fazer o quê? Mas a gente não pode abaixar a cabeça pra insanidade. A OMS, todos os órgãos, pesquisa, a Lancet falando contra o Bolsonaro. Gente, a Lancet. E aí o Conselho Federal de Medicina, o conselho mais importante para os médicos, abaixando a cabeça. O Bolsonaro fala assim, porque o Conselho Federal de Medicina autorizou a cloroquina desde o início do tratamento. Então, tem que colocar no Ministério da Saúde isso. Aí o Nelson falou, não, cloroquina não, pô, tá saindo tudo que é lugar. Então, assim, pessoal, se os médicos não falam que eles são apartidários, que eles são técnicos, profissionais, não podem falar de política, né? Não, usa a Lancet como referência e fala assim, ó, pessoal, eu não vou falar de política não, eu tô falando aqui, vou usar como referência a Lancet, que o Bolsonaro está atrapalhando a pandemia. Tudo bem que se você tiver 2 olhos, você consegue ver isso, né? É uma questão objetiva. É objetivo. O Bolsonaro está atrapalhando a pandemia. Você pode falar isso. Mas assim, na hora de a questão dos médicos cubanos, etc., o quanto que o PT interferiu, os médicos não gostaram, né? Por que agora não há reação? Porque vocês estavam falando antes. Falem agora contra o Bozo. Aí vocês provam que vocês são técnicos, etc., etc. Se vocês tomarem uma medida agora. O nosso Ministério da Saúde é fundamental para o funcionamento do SUS. E tem mais uma coisa. O Bolsonaro ele está interferindo diretamente na profissão dos médicos. Ele não entende o que é medicina, o que é ser médico, e os médicos estão quietos. Ele fala assim, porque o paciente tem o direito de escolher o tratamento. Não, amigão. Quem sabe de medicina são os médicos. Quem vai falar qual linha de tratamento que o paciente deve seguir é o médico. Veja, o paciente pode escolher um tratamento dentro de um espectro aceitável de tratamento. Então, eu tô com dor de cabeça, aí tem uns tratamentos ali. Dá dipirona, dá isso, dá. Você pode escolher isso aqui, ó, paciente. Tem esse remédio. Agora, se você me pedir pra eu dar uma martelada na sua cabeça, eu não vou dar, pô. Eu não vou te dar um veneno. Não tem como. O Código de Ética Médica, capítulo 3, fala sobre a responsabilidade do profissional. É vedado ao médico, artigo 1, causar dano ao paciente por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. Então, se eu tenho uma ciência, uma Lancet, revistas falando que cloroquina não faz bem, e etc., e eu dou isso, eu tô passível de responsabilização perante meu Código de Ética Médica, perante esse artigo 1. Eu não posso causar mal ao paciente, eu não posso causar dano ao paciente. Isso vem desde Hipócrates. Eu sou médico, eu não sou carrasco. Eu não posso causar mal ao paciente. E aí, os médicos estão inertes, aceitando um idiota, um tosco, como ele mesmo se intitula, ele sabe que ele é um tosco, estão aceitando um tosco falar o que a gente deve ou não fazer. Estão aceitando um tosco falar que medicamento a gente tem que usar ou não tem que usar. Mas os médicos, vamos lá, né? Não vai colocar ele no lugar? Não vai colocar ele no lugar? Existe tanta hierarquia entre os médicos, né? Dos residentes, escutarem, respeitar o preceptor, do interno, residente, enfim, etc. Vai. E aí agora vão aceitar que um tosco mande e desmande no Ministério da Saúde, no CFM, em protocolo do Ministério da Saúde. Isso nunca aconteceu nem na época do PT, pessoal. Acorda, né? Pô, não dá desse jeito. Tá chato. É um momento que a gente tem que reagir. O Bolsonaro tá prestes a cair. Com a ajuda dos médicos, ou sem os médicos, o Bolsonaro vai cair. Então, a decisão é de vocês, mostrar que tem algum respeito ainda, né?